Olá, começa agora a terceira temporada do Histórias Reais, programa da TV PUC de entrevistas sobre grandes narrativas jornalísticas e documentais. A cada semana a gente traz autores, autoras de trabalhos de fôlego que nos convidam a uma discussão sobre métodos, escolhas, processo criativo e tudo mais que nos interesse. Meu nome é Diogo de Holanda, sou professor de jornalismo da PUC São Paulo. E eu sou o Fábio Cipriano, também professor do curso de jornalismo da PUC de São Paulo, e estou aqui hoje para apresentar uma dupla. É a primeira vez que a gente vai receber dois jornalistas ao mesmo tempo no nosso programa, a Camila Brandalize e o Pedro Lopes. Eles são autores de uma série de reportagens chamada O Esquema de Saul Klein, que se transformou num documentário, numa série, Saul Klein e o Império do Abuso, que está disponível no Universa do UOL, né, um trabalho contundente sobre uma das partes, uma das histórias mais tristes, recentes, sobre abuso na história do país. Bem-vindos, Pedro e Camila. Obrigada. Obrigado, Fábio, Diogo. Bem-vindo, gente. Minha primeira pergunta é sobre essa transformação da reportagem em texto, fundamentalmente, né? A reportagem que vocês publicaram no ano passado, né, no UOL, o Esquema de Saul Klein, nesse documentário de 3 episódios, Saul Klein e o Império do Abuso. Como é que se deu esse processo? Vocês já naquele momento tinham gravado os depoimentos em vídeo ou eles vieram depois? Não, a gente começou com depoimentos escritos mesmo, algumas conversas, né? A gente começou tendo acesso a alguns depoimentos que tinham sido dados ao Ministério Público e autorizado pelas vítimas a usar esses depoimentos. Mas eu acho que desde o começo, né, da história e da nossa apuração, e acho que a Camila vai concordar comigo, é uma coisa que sempre teve na nossa cabeça, até porque hoje em dia, com os serviços de streaming, isso está cada vez mais acessível para as pessoas, que era uma história que seria muito bem contada e que o formato de vídeo, o formato de documentário, poderia trazer para ela uma potência, uma força que a gente não necessariamente teria no texto. Mas o trabalho começou como um trabalho escrito que acabou evoluindo para um documentário depois. Eu concordo com o Pedro, como ele disse que eu iria concordar, é isso mesmo. Eu acho que quando a gente fala de questões relacionadas a gênero, violência de gênero, né? Eu entro com a parte de Universa nessa pesquisa do Pedro, nessa apuração dele. Ele que descobriu a história inteira me chamou para a gente fazer essa parceria. Quando a gente fala, né, com vítimas, eu vejo que as aspas no texto, elas sempre são o maior chamativo para as pessoas clicarem e lerem. Quando tem um relato, é sempre muito mais forte. Nesse caso, a gente tinha os relatos em texto, mas como ele falou, parecia que não tinha sido suficiente. E não foi. Eu acho que vendo esse resultado aí no documentário, vendo as vítimas, as meninas falando, né, Pedro? Vendo elas falando na nossa frente, a gente até comentava. A gente já sabe o que elas estão falando, a gente já leu esse depoimento em texto antes. Mas ouvi-las na nossa frente parece que é como se, para mim, né, parece como se fosse a primeira vez que eu tivesse contato com aquilo, de tanto que mexe com a gente. E essa era a intenção, de fazer as pessoas ouvirem, né, o que elas estavam falando, não só lerem, e sentirem esse incômodo que às vezes o texto não traz. O texto é uma coisa muito poderosa, eu sou super defensora do texto, mas eu acho que nesse caso especificamente, ouvir essas meninas falando, as pausas, né, esses silêncios que elas dão, o choro, a imagem, né, apertando a mão de nervoso, tem muita coisa ali no vídeo que esse texto talvez não tenha conseguido trazer. Era para comover mesmo, né? Nada melhor do que um bom relato para que isso aconteça. Eu acho que a gente vive um momento novo, né, no jornalismo, que é se pensar uma cobertura, especialmente para casos de vítimas que são tão vulneráveis, e de se pensar um balanceamento em relação a isso, né? De que maneira que a gente não revitimiza essas pessoas, como a gente pode tratar delas de uma maneira digna
E, nesse sentido, o Universo até fez um manual, que é um trabalho muito bacana, né? Não sei se você participou, Camila, se você pode falar um pouco sobre essa preocupação. Claro, inclusive a gente falou muito sobre o manual quando a gente publicou os textos e seguimos ali várias coisas, desde termos a serem usados, informações que a gente publicaria, a coisas mais básicas de como procurar ajuda, como denunciar no final sempre, né? Que é o que o manual traz. E agora, no documentário, essa também foi uma discussão, né? De expor essas meninas, elas são anônimas, não dá para reconhecê-las, mas ainda assim elas estão lá lembrando de tudo que elas viveram mais uma vez, né? E a gente expondo esses detalhes. Isso pode ser algo prejudicial para elas? A gente se perguntava isso, se perguntava se expor esses detalhes aí com tanta clareza também não feriria o nosso próprio manual. Mas aí a gente chegou a essa conclusão. Esse é um caso, e aí uma colunista nossa, a Carolina Trevisan, que fala sobre direitos humanos, ela falou muito bem sobre isso, eu vou dar essa referência a ela porque merece. Quando a gente cobre direitos humanos, fazer com que uma vítima fale de novo sobre algo que ela passou é, de alguma maneira, revitimizar. Mesmo que ela queira, a gente que não tem esse trauma, sabe que isso pode acontecer, né? Mas esse era um caso em que a gente foi muito deliberado escolher expor esses detalhes desse jeito, porque a gente percebeu que era a única maneira de fazer as pessoas se sensibilizarem com essa história. Né, Pedro? A gente conversava muito sobre como que não está todo mundo falando sobre isso, sabe? Por quê? O que está acontecendo? Então, talvez essa tenha sido a única escolha, né, possível para que essa história repercutisse. Porque eu acho que é muito, né, essa balança, porque a Camila tem uma experiência gigante com isso, eu tenho um pouco menos, mas na pouca experiência que eu tenho, né, eu fiz algumas matérias que trataram do assunto de violência contra a mulher, e sempre vão vir as mesmas perguntas e os mesmos questionamentos. As mulheres são muito rapidamente, né, descreditadas e começam aquelas conversas, mas elas ganharam dinheiro, mas elas voltavam. E dentro desse cenário, né, eu acho que os depoimentos em vídeo dados por elas, eles trazem a dor, eles trazem o dano de uma forma que fica praticamente impossível alguém assistir aquilo e ter essa reação imediata de contestar, de culpar aquelas mulheres que estão falando. Então, eu acho que isso pesa muito, né, nessa decisão do quanto vai expor, de quantos detalhes chocantes a gente vai expor, do que vai ser falado, de até onde a gente vai, de achar esse equilíbrio, que mostre de fato o tamanho do dano que elas sofreram, o tamanho da dor que elas estão sentindo por isso, que mostre também para o nosso poder judiciário, para as nossas autoridades, né, policiais, o quanto aquilo tem que ser levado a sério, o quanto aquilo, embora não seja algo fácil de você tipificar num crime tradicional, nos crimes mais conhecidos, é uma violência, enfim, achar esse equilíbrio e para isso a gente achou que tinha que mostrar um pouco mais mesmo. E eu queria complementar, desculpa, Diogo, que o Fábio falou do manual, e é também uma coisa muito importante no manual que a gente tenta seguir aqui em todas as matérias que a gente faz, porque somos muito procurados por mulheres que não conseguem seguir nenhum caminho na justiça, ou porque foram na delegacia e foram descreditadas, ou porque o processo está travado. No caso das vítimas do Saul Klein, né, foi isso também, mas em casos menores isso acontece com muita frequência. E o que a gente tenta fazer é que, pelo menos aqui, elas possam ser escutadas, sabe? Então, a gente usa o jornalismo de gênero aqui como uma maneira de prestar uma ajuda também a essa possível vítima, sabe? Ela não está sendo escutada em lugar nenhum, aqui ela vai ser. Não estou dizendo que legalmente, né, dentro do processo judicial, ela está correta, não é isso que a gente está dizendo. Sempre vai ter o contraditório, sempre vai ter o outro lado, isso é um preceito jornalístico e a gente vai seguir sempre. Mas a gente vai ouvi-la na condição de uma mulher que está fazendo uma denúncia, com esse respeito, sempre, sabe? E como é que está sendo a repercussão, gente? Até pela contundência que as imagens, né, que os depoimentos em vídeo trazem, né? Realmente a gente faz ali um mergulho na barbárie, realmente. É muito perturbador, né?
Como é que está sendo a repercussão disso? Está sendo maior do que a reportagem em texto teve? Está sendo maior, mas eu esperava mais. Pedro, você quer falar também? Não, mas eu ia falar exatamente a mesma coisa que você Pronto. está falando. Acho que está sendo maior, Uhum. mas eu vou ser sincero também, e Sim. sem querer fazer um papel de ombudsman da imprensa nacional que não me cabe, mas era de se esperar que uma história como essa, envolvendo uma família tradicionalmente, né, tão importante, uma família tratada, né, foram tratados como heróis durante décadas no país, que essa história fosse virar assunto em todo lugar, fosse ser abordada, fosse ser discutida, né? E eu acho que tem sido, mas não como eu esperava, não como eu achava que ia ser. Isso é uma impressão que me acompanha desde as primeiras matérias que a gente fez sobre o caso. Sim. Isso acontece desde o caso também do pai do Saul, né, do Samuel Klein, quando a Pública também fez as denúncias, isso aconteceu de uma maneira semelhante, ou seja, são também empresas muito poderosas do ponto de vista de comunicação, então é complicado. Agora, eu queria entrar numa outra questão que eu acho que na série que vocês apresentam é fantástica, que é uma personagem muito significativa, que é a Banana, porque ela é tanto uma vítima como uma agressora, né? E ela tem uma fala muito clara em relação a isso. Queria saber como que vocês chegaram a ela e como que vocês conseguiram que ela fizesse esse depoimento, que é tão contundente também, né? Porque ela afirma, né, que de fato ela era o braço direito aí em alguns momentos, e de como ela se comportou e depois como ela se arrepende. Isso está nos autos, ela já se pronunciou. Como que vocês chegaram à Banana? Isso não está nos autos, ela consta nos autos, ela está qualificada como tanto como uma investigada, como uma vítima, uma denunciante nos autos. Ela também foi denunciar o Saul Klein, mas esse depoimento dela que ela deu para a gente ainda não está nos autos. Ela contou a história dela ao grupo Justiceiras, que foi o grupo, né, fundado pela promotora Gabriela Mansur, que fez o acolhimento inicial dessas mulheres e dessas denúncias. O processo de trazê-la para falar com a gente, né, não foi fácil, teve bastante relutância, chegou a desmarcar algumas vezes, mas eu sentia muito que ela estava precisando falar, ela estava precisando colocar para fora o que ela viveu ao longo desses anos e como a vida dela, né, acabou se transformando nessa vida dessa pessoa que foi o braço direito de Saul. E a impressão que eu tenho dela, assim, é perfeitamente possível, né? Você ser vítima e você ser também uma das operadoras de todo o negócio ao mesmo tempo. Eu acho que essa é uma figura que, em casos parecidos, como o do Jeffrey Epstein, ela se repete. Em um caso que é um pouco diferente, né? Como o do Osho, lá, o guru indiano do Wild Wild Country. Ele tem essa pessoa do lado dele, uma mulher jovem que se junta a ele cedo. Então é uma figura que se repete, essa figura dessa mulher que é recrutada jovem, e ela acaba se transformando e se desenvolvendo em uma cúmplice. É uma coisa que a gente vê se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Gente, e como é que foi a gravação desses depoimentos? Ela foi feita no mesmo dia, em dias consecutivos? Como é que foi o processo aí de tomada desses depoimentos? Foi muito difícil ali no momento? Como é que vocês organizaram em termos logísticos até isso? Elas não foram no mesmo dia, não. A gente foi combinando, Sim. marcando com cada uma, Uhum. na possibilidade delas, né? Acho que a gente ficou umas 2 semanas, se eu não me engano, né, Pedro? Aí entre especialistas também. E como eu tinha dito no começo, né, ouvi-las falando foi avassalador. Para mim, assim, é algo que mexeu muito comigo, com a equipe toda. A gente comentava no nosso grupo de WhatsApp como aquilo estava sendo difícil, no almoço, que a gente ou ia se deslocando para algum lugar. Você também ficou mal? Eu particularmente,
apesar de cobrir casos de violência contra a mulher já há alguns anos e já ter ouvido muitos relatos, esse, sem sombra de dúvida, foi o que mais mexeu comigo, a ponto de eu ter insônia, não conseguir dormir, ter algumas crises de ansiedade. Eu acho que me toca como mulher também, é inevitável. É muito comum que as mulheres, em maior ou menor grau, tenham passado por algum tipo de violação durante a vida. Eu arriscaria dizer que todas já passaram, não tão graves como esse, mas que pode acionar um gatilho na gente de alguma maneira. E eu acho que ali tudo isso se misturava, né? E deixava tudo mais pesado. Para mim, hoje, por exemplo, depois de escrever os textos, né? A gente em conjunto e assistir os episódios antes deles serem lançados, é uma coisa que hoje, como espectadora, quando eu assisto, quando eu leio, me causa um mal-estar tremendo, eu não consegui terminar. Tanto que os episódios eu não consegui ver inteiros de novo. Eu não sei o que baixa na hora que a gente está apurando, está fazendo uma entrevista, segura a emoção, sabe? Mas é inevitável, depois isso vem. Depois vem. Eu não sei se vocês já passaram por isso, o Pedro também já, né, nessa, como ele se sentiu, vai falar um pouco mais. Mas para mim, assim, foi muito emblemático o que eu passei agora com essa apuração, sabe? De achar, não, eu sou jornalista, já lido com isso há muito tempo, não vai me causar nada de grave, e depois tem uma crise de ansiedade que claramente estava relacionada a estar ali nesse estúdio ouvindo essa menina, né? Eu ouvi duas, mais a vítima do Samuel, né, que é a Karina, que está no último episódio. O Pedro ouviu 3, eu acho que algumas das mais chocantes ali, né? Tem algumas que falam mais, conseguem se expressar um pouco, né, com mais detalhes. Eu ouvi 3 no mesmo dia, até. Teve um dia que eu ouvi 3 vítimas e assim, no final do dia você sente um cansaço físico mesmo. E em alguns momentos é uma coisa quase, né? Quase não parece real as coisas que você está ouvindo, elas quase não parecem reais. É uma história tão absurda e tão violenta. É muito difícil ouvir. E isso me faz, assim, tentar imaginar como deve ter sido viver tudo isso. Mas, Pedro, tem uma questão que eu acho que aí também é de gênero, que é a figura do repórter masculino tratar dessa temática, né? Queria que você falasse um pouco como foi isso. O Ronan Farrow também fez uma série de artigos sobre o Me Too na época, né? Junto com as jornalistas do New York Times. Ele narra no livro que ele escreveu um pouco como é isso também, né? Conseguir confiança das fontes, das mulheres, né? Como se aproximar, especialmente porque se elas foram abusadas por homens. Queria que você contasse um pouco dessa situação complexa que é como um jornalista homem passar por essa situação de entrevistar elas e também tomar cuidado para que isso não seja um gatilho para as meninas. Eu não acho que eu não fiz nada de diferente ou de especial. Eu acho que eu consegui conquistar a confiança delas e consegui conversar e consegui fazer com que elas, né, me vissem como alguém para quem elas poderiam contar a história. Acho de um jeito muito simples, que é ouvindo e não julgando, né? Isso, uma das meninas e a mãe falou para mim, e que aliás foi a primeira que eu comecei a falar, foi o começo de tudo da apuração, falou que, pô, não sei, 5, 6 anos, você é a primeira pessoa que a gente tentou sentar para falar disso e você ouviu, e você não perguntou, tá, mas quanto dinheiro você ganhou para ir lá? Por que você continuava indo se era uma violência? Tipo, você só ouviu e falou, nossa, que coisa terrível. Então, assim, eu não tive nenhuma grande estratégia ou nenhum grande jeito de conversar. Eu cheguei nessa história muito por acaso, né? Porque eu, embora já tenha feito alguma outra matéria que envolveu o tema violência contra a mulher, por exemplo, a denúncia daquela modelo e atriz contra o Neymar em 2019, eu fui
na casa do Saul para falar de futebol. Ele ia me dar uma entrevista sobre futebol, sobre os investimentos dele em futebol. E foi a partir desse encontro com ele que eu comecei a investigar algumas coisas e cheguei nessa história. E quando eu comecei... Perdão, depois, por que a partir desse encontro? Esse encontro, enfim, transpareceu algo que merecia uma investigação, Pedro? Sim, a maneira dele sim. ali. Não sei se chegou a transparecer, mas eu fui na casa, né, do empresário que é um empresário, até onde se sabe, legítimo, sim. É um cara até relativamente conhecido, né, porque o Saul, ele investiu muito em futebol, ele montou times que depois ficaram conhecidos. E, claro, você espera toda uma estrutura de empregados e de pessoas trabalhando, mas ali tinha alguma coisa diferente, né? Eram muitos empregados homens, não assim, com camisa florida e correntes, e chamando ele de patrão a todo momento e anotando coisa no celular a pedido dele, assim, parado do lado. E a casa toda construída de um jeito, em volta de uma piscina, você via ali que era um lugar para festa e uma atmosfera um pouco diferente do que você espera encontrar se você vai na casa de um famoso empresário. E eu não sei até hoje se explicar exatamente por quê, mas eu tive alguma coisa lá que me incomodou, eu me senti um pouco constrangido, um pouco oprimido, talvez até um pouco, sabe, eu tô com medo aqui e eu não sei por que é pra eu estar, não é pra eu estar com medo. Por que eu tô com medo, sabe? E aí, quando eu voltei para a redação, eu falei, deixa eu tentar entender quem é esse cara. Tipo, o que ele faz? Cara, ele estava muito recluso já a essa altura da vida. E eu fui fazer o básico, que é dar uma olhadinha nos processos, dar uma olhadinha em empresa, junta comercial. E aí começaram a aparecer esses processos de meninas de 18, 19 anos, processos com valores de 1.800.000 contra ele. E esses processos eram por causa de alguns contratos. E esses contratos eram, estou te dando esse valor, você trabalhou na minha casa como modelo e cuidadora, ou seja, que é um acúmulo de funções totalmente fora do normal. E eu estou fazendo esse contrato para você não falar para ninguém o que aconteceu aqui dentro. E aí, em uma dessas ações, eu consegui o contato de uma dessas pessoas e fui conversar e aí viajei para encontrar e aí no começo era uma história bizarra. No começo era uma história do herdeiro bilionário que vivia cercado de mulheres. Mas quando eu fui e eu comecei a conversar, a história virou para é uma história de abuso, de violência e de pessoas que foram enganadas e a partir daí, assim, né, tem outras, fala com essa pessoa que tem outras, e simultaneamente elas fizeram essa denúncia também ao Ministério Público. E a denúncia inicial foram 14 já. E com o tempo, a gente foi conseguindo ver a história inteira, ver o tamanho do que estava acontecendo. Então foi um caminho... Tem bastante acaso aí também, né? De como eu cheguei na história, de por que essas meninas toparam ou quiseram falar comigo. Eu acho que foi todo um caminho aí, cheio de curvas, sabe? Mas muito legal, né? Porque essa é um pouco a história também de por que é importante a gente ir aos lugares, né? Ver as pessoas que a gente entrevista. Se você tivesse encontrado num lugar mais frio, num escritório, nada disso teria sido publicado possivelmente hoje, né? Então, realmente o contexto é muito importante. No programa, vocês apresentam um amigo dele, Daniel José de Lima, que, ao contrário dos depoimentos tão sofridos, né, das vítimas, é um cara frio, que chega a dizer que é quase um feminismo reverso,
usa umas expressões muito estranhas. Queria que vocês contassem um pouco por que a opção, já que o advogado dele também fala, de trazer esse depoimento do amigo. A gente tem só 3 minutinhos aqui para acabar, então peço que vocês falem um pouco dentro desse tempo. Vou deixar o Pedro falar de novo, que ele que fez essa entrevista e está sofrendo com ela até hoje. A opção, na verdade, quando você está diante de um personagem, né, que nem o Saul se revelou para a gente por todos os depoimentos, por tudo que a gente ouviu, eu acho que é natural você pensar por que ele fazia isso, o que leva uma pessoa a fazer isso, como funciona a cabeça dessa pessoa. Só que a gente não teve acesso a ele, a gente não conseguiu conversar com ele. E eu queria, né, e todos nós queríamos, e nós achávamos que seria importante para o documentário tentar trazer um pouco de quem é essa pessoa, o que está acontecendo lá dentro. E a saída que a gente teve para isso foi o Daniel, que é um amigo dele, é jornalista também, né? Ele é um jornalista conhecido lá no ABC. Ele é um cara que nas primeiras matérias e no começo da investigação me procurou para falar como um amigo do Saul e foi mantendo contato comigo ao longo de todo o processo. E é uma pessoa que conhece, que conviveu com o Saul. Então a gente achou que seria interessante trazer ele para falar um pouco, trazer um pouco do que acontece, de que tipo de visão a gente tem sobre tudo isso no entorno de Saul. Eu acho que teria, por mais fundamental que seja a gente ter todos os depoimentos das vítimas, eu acho que talvez se a gente não tivesse algo que pelo menos tentasse jogar uma luz ali dentro do círculo mais fechado do Saul, talvez o documentário ficasse incompleto. Eu acho que é uma coisa que a gente precisava trazer também. Boa. Muito bom. Perfeito. Muito obrigado, gente. A gente, infelizmente, está chegando ao fim do programa. Camila, Pedro, parabéns aí pelo trabalho. Realmente, quem não viu, a gente recomenda enfaticamente. E um prazer e uma sorte começar essa temporada com vocês. Quem ainda não conhece o programa, não viu todos, pode encontrar no PUC Play as mais de 23, enfim, quase 25 entrevistas que a gente já fez, e também no YouTube. E toda terça-feira no canal universitário. Até a próxima. Obrigado, Fábio. Tchau, gente. Obrigado, Camila. Obrigado, Pedro. Tchau, obrigado.